jornal O Cariri me procurou para dirimir algumas dúvidas sobre a questão das alterações aí na Lei 14.071, né, de 2020. Essa que entrou em vigor em 12 de abril de 2021. Então eu quero agradecer o convite, né, do jornal O Cariri e cumprimentar a todos. E eu espero que eu seja uma ferramenta de uso para fazer com que haja aí o mínimo de dúvidas possível, né, e possa ser tirada essas dúvidas, já que muitas pessoas têm me procurado aqui, né, e a gente está aqui para isso. Então, primeiro do que tudo, nós vamos observar a questão dessa alteração do CTB, que é a questão da renovação da CNH, né? Nós sabemos que a renovação da CNH, ela era, né, uma situação de que você renovava os exames de 5 em 5 anos, né, até os 65 anos de idade. Hoje, né, mudou esse preâmbulo aí, esse tempo, né? Veja que antes era de 5 em 5 anos até os 65 anos de idade, e após os 65 anos de idade, 3 em 3 anos. Já atualmente, isso desde a data de 12 de abril de 2021, nós temos aí 10 anos, né? Então você vai renovar a habilitação, né? Você vai renovar esses exames médicos de 10 em 10 anos, né? Até os 50 anos de idade. Então, eu tenho 50 anos de idade, então eu vou renovar minha habilitação somente até os 50 anos de idade, eu só vou renovar de 10 em 10 anos. Já dos 50 anos de idade até os 70, né, então eu vou renovar de 5 em 5 anos. E após os 70 anos de idade, eu vou renovar, né, de 3 em 3 anos. Então, essa daí é uma mudança, uma das principais mudanças, né, na renovação da CNH, a questão da renovação existente do CNH. Só para recapitular, então, 5 em 5 anos, isso antes da lei era 5 em 5 anos até os 65 anos de idade. Após os 65 anos de idade, eu renovava de 3 em 3 anos. Agora, até os 50 anos de idade, eu renovo, né, de 10 em 10 anos. E após os 50 anos até os 70 anos, eu vou renovar de 5 em 5 anos. E após os 70 anos de idade, renovarei de 3 anos. Outra mudança interessante é a questão da criança no banco traseiro, né? Vocês vejam que existe a questão da criança, a idade inferior a 10 anos, ela mesma deveria ser transportada, ela deve ser transportada em algumas ocasiões, é claro que existem algumas exceções, mas sempre transportada no banco traseiro, né? Nós temos a questão da cadeirinha, nós temos a questão do bebê conforto, do assento de elevação. Hoje a questão do uso do equipamento tornou aí numa parte de um tempo bem maior, ou seja, inferior aos 10 anos, né, que não tenha atingido 1,45 m de altura, ele deve ser transportado no banco traseiro, né, em dispositivo de retenção adequado. No caso aí o assento, o chamado assento de elevação, né? Então é uma alteração também existente nessa parte de crianças aí no banco traseiro. Outra situação que vi de suma importância é a questão das infrações, né? Quando você comete hoje nós temos as infrações elas funcionam como? De acordo com sua gravidade, ela funciona assim, ela é leve, média, grave e gravíssima, né? Hoje, se você comete uma infração de natureza média ou se você comete uma infração de natureza leve, a alteração da própria lei, né, dessa lei 14.071, ele traz aí uma oportunidade, uma segunda chance para o infrator. Ou seja, o infrator cometeu infração de natureza média, então, nessa circunstância aí, ela poderá ser convertida somente em advertência, né? O que é isso? É uma substituição, do pecúlio a se pagar, né? Por exemplo, a multa média, 130,16, né? Quantos pontos? Uma infração de natureza média, 4 pontos. E aí, nessa circunstância aí, você poderá converter ela somente em advertência, né? Levando em conta que você não pode ser reincidente. Outra situação é sobre a parte da identificação do condutor infrator. É uma alteração existente aí no próprio CTB,
Antes o proprietário só tinha 15 dias, né, para indicar o condutor. Para ficar claro para vocês, a indicação do condutor é quando você é proprietário. Por exemplo, eu sou proprietário do veículo e Alex do Cariri, ele é o condutor, né? E aí ele comete uma infração de trânsito, e aí eu chego para Alex, eu digo: Alex, eu tenho que te indicar, porque não fui eu que cometi a devida infração. Então, se eu não cometi a devida infração, eu vou indicar Alex como condutor. Então, nessa circunstância, qual é o prazo que eu tinha? Eu tinha 15 dias. Hoje, a própria regulamentação de lei, ela trouxe aí um lapso de tempo acrescido mais 15, ou seja, eu tenho agora 30 dias para indicar o condutor, né? Outra situação interessante é sobre a questão dos ciclomotorizados. Moto, motoneta, ciclomotor, quadriciclo, triciclo, os demais aí, que está nesse rol aí dos chamados ciclomotorizados, né? Então, criança menor de 7 anos de idade, né, e que não tenha condições de cuidar de sua própria segurança, não podia, né, ser transportado em qualquer tipo desses veículos. Então, até os 7 anos de idade, eu não poderia transportar uma criança na motocicleta, motoneta, ciclomotor como passageiro, de forma alguma. Hoje alterou, né? Alterou aí a situação, e você veja que aumentou esse prazo. Então, antes eu não podia transportar uma criança de 7 anos, até os 7 anos de idade, na motocicleta, motoneta, ciclomotor. Hoje eu não posso transportar até os 10. Então, aumentou bastante aí. E é uma infração de natureza gravíssima, a gente tem que lembrar disso, gravíssima, suspende o direito de dirigir, né? É uma multa que ela é uma das maiores aí, alencadas no CTB. Então, antes eu não podia transportar criança menor de 7 nos ciclomotorizados, agora eu não posso menor de 10, né? Outra situação é sobre a questão da suspensão do direito de dirigir, né? Vocês vejam que antes, se eu atingisse aí o cumulativo de 20 pontos, né, na própria CNH, não estou falando da PPD, que PPD é outra história, mas quando eu estava com a CNH definitiva, se eu atingisse 20 pontos, ocorreria a suspensão do direito de dirigir. O que é a suspensão do direito de dirigir? A suspensão do direito de dirigir é um prazo obrigatório que você tem para que assim você não possa, né, conduzir. Então você não vai poder conduzir. Esse prazo aí estendia-se a um período de 12 meses, no caso de reincidência até 24 meses. Hoje não, hoje a lei trouxe algumas alterações, e essas alterações, ela chega a um cumulativo que você pode acumular o infrator até 40 pontos. Ou seja, mas ele não pode ter cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. Então quer dizer, Adelácio, que eu tenho direito, né, direito a acumular como um infrator 40 pontos no prontuário de habilitação, sim, contanto você não cometa gravíssimo. Você vai cometer grave, você vai cometer médio, você vai cometer leve. É aquilo que a gente sempre fala, né? Você pode cometer, não deve. Então, essa questão aí dos 40 pontos, se você cometer infração de natureza gravíssima. 30 pontos, né, é caso você tenha cometido uma gravíssima. Então, se você cometeu uma gravíssima, aí você pode acumular, né, vai ter o cumulativo aí de situação de 30 pontos, né? E outra situação, né, no caso aí de 2 ou mais infrações gravíssimas, volta para a lei anterior, que aí você vai ter um cumulativo aí de 20 pontos, né? A questão do uso dos faróis, né? Você veja que o condutor, antes, né, pela lei, ele mantinha aí os faróis acesos durante o dia nas rodovias. Para que vocês entendam bem, a rodovia é somente área rural, é área campesina, é aquela parte que é considerada ali rural. Não estamos falando das vias urbanas. As vias urbanas são trânsito rápido, arterial, coletor e local, que é outra característica. Mas você veja que antes o farol era tido obrigatório, né, em todas as rodovias, em todas as vias campesinas rurais. Já atualmente, né, os veículos deverão manter acesos os faróis nas rodovias somente em pista simples, né? Em pista simples. Já a pista dupla não é necessário. Me tira a dúvida, o que é pista simples, o que é pista dupla? Pista simples é aquela que você vai, né, passar um veículo pelo outro com a divisão somente da linha, né, de divisão de fluxo. Já a pista dupla, ela tem uma separação física, né? Vai ter uma via com 2 ou mais faixas em mesmo sentido e em outra, né, em sentido contrário, tá certo? Outra situação também é a questão de comunicação de venda. Inclusive, teve uma pessoa que estava tirando a dúvida comigo antes desse momento, e falando sobre a comunicação de venda. Quando eu vendo um veículo, né, eu tinha aí, eu ia lá no cartório, né, fazia a assinatura do recibo, compra e venda,
assim encaminhava junto ao Detran, e eu tinha 30 dias para ir ao Detran e transferir para o meu nome. Hoje não. Estendeu-se aí o prazo, pela nova lei, a 14.071, né, que é a questão do prazo de comunicação de venda, né, na parte dos 30 dias, passou-se aí para 60 dias. E para mim finalizar, que eu pedi até a Alex essa permissão, é a questão do toxicológico, que é a dúvida maior que todos estão tendo, né? A questão do toxicológico é muito importante nós observarmos aí. Quem tem, só para vocês terem ideia, eu estou pegando só a tabelazinha aqui, porque são várias datas, mas quem tem categoria C de casa, né? D de dado ou é de escola, né? Quem tem esse tipo de categoria e exerce atividade remunerada, que quem tem essa função sabe do que eu estou falando, que é o chamado exercício de atividade remunerada, ele vai ter que renovar seu exame toxicológico de 2 anos e 6 meses. Ou seja, a cada 2 anos e 6 meses, você vai ter que renovar o seu exame toxicológico. Mas, Adelácio, independente da renovação da carteira, então você tem que observar, né? Por exemplo, quem renovou uma habilitação, né? Quem renovou uma habilitação vamos colocar no mês 10 de 2018, né? Então ele precisa renovar quando? No mês 4 de 2021. Então, existem várias situações, então é importante vocês observarem que o exame toxicológico ele vai ser renovado de 2 anos e meio a 2 anos e 6 meses a 2 anos e 6 meses, né? Aí como é que eu vou fazer? Você vai procurar uma clínica credenciada, essa clínica vai fazer o seu exame, e a dúvida que eu estava tendo, que inclusive eu estava argumentando no grupo do pessoal do Detran, dos doutos no assunto, na parte principalmente local, é que quando você faz o exame toxicológico no laboratório, o laboratório ele já tem o credenciamento junto ao Detran do Ceará, para assim encaminhar para o RENASH, ou seja, o Registro Nacional de Condutores Habilitados, essa questão de que você realizou o exame toxicológico. E muito importante, se não realizar esse procedimento, a gente tem aquela famigerada situação da multa de balcão, né? Uma multa cara, ela ultrapassa aí os R$ 1.400, e aí se você não fizer o exame toxicológico de 2 anos e 6 meses a 2 anos e 6 meses, ocorre essa situação aí, né? O condutor, não digo nem infrator, né? Mas o condutor ele vai ser penalizado por essa circunstância e situação. Eu creio que essa parte aí, bem resumida, daquilo que está as alterações aí do CTB, né, na Lei 14.071, que dá o acréscimo aí à Lei 9.503, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, são as principais mudanças aí. E muito obrigado aí pela oportunidade do jornal O Cariri, e eu espero que todos tenham, né, tirado a devida dúvida aí. Quem quiser e tiver, eu vou deixar a oportunidade, se quiser anotar meu número e quiser ir por via WhatsApp, né, alguma situação nesse sentido, pode tirar a dúvida, né? Meu número é 99631-8001. 99631-8001. E também eu estou aqui na Autoescola Original à disposição de quem assim desejar. Eu sou instrutor da Autoescola Original e a Autoescola tem as portas abertas aí para todos os milagres e os demais. E quem assim seja desejoso dessas informações mais apuradas.